Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje live com o Padre Reinaldo. Vamos falar sobre o Natal, dar sequência nas nossas 3 lives que teremos sobre o Natal. Começamos com o Padre Silvio e hoje com o Padre Reinaldo. Vamos aguardar o pessoal entrando. Olha a Cida aí! Seja bem-vinda, Cida. Reinaldo já entrou, Renata também. Estou tentando colocar eles aqui na live. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ó, deu tudo certo, tá vendo? Já tá aqui. Deixa eu colocar a Renata. Donazinha acabou de entrar. Renata, eu tô colocando aqui, aceitando, mas não tá indo, não. Renê já entrou. Alguém aceitou, vamos ver. Espera aí. Aê! Olá, boa Renata, noite. tudo bom? Tudo bom, padre? Tudo, e você? Tudo bem também, graças a Deus. E os meninos? Estão bem, já todos dormindo. Uh! Padre Marcos Cagliari entrou aí também, seja bem-vindo. Olha, Marcos Cagliari é um grande amigo lá da Arquidiocese de Pouso Alegre. Seja bem-vindo. Acho que de Carvalhópolis, se eu não me engano. Uma cidade enorme. Ah, imagina. Cadê o Renê? Que eu já mandei o convite aqui e ele não aceita. Sidney Brito é daqui da Nossa Senhora do Carmo. Olha a Márcia. Renê não quer conversar com a gente, eu acho. Ele desistiu. Aê! Que isso aí, gente? Que... Ah, olha lá, Renê. Era uma foto de quando eu era casado com a Renata. Nossa! TBT, hoje é dia do TBT. Ah, hoje é dia do TBT. É mesmo, né? Foi Padre involuntário. Silvio entrou aí também. Olha que legal, Silvio. Ó, Padre Silvio. Terça-feira o padre Silvio esteve com a gente, né? Silvio fez uma live essa semana também, né? Sim, esteve com a gente. Ele mandou a gente ia falar um pouquinho sobre o advento, né? Eu também, de certa forma, vou falar, né? Sim. Mas todo mundo vai falar sobre isso. Exatamente. Muito bem. Tem bastante gente aí, hein? Tem umas 18 pessoas já na live. Sejam todos bem-vindos de novo. NS Carmo Cruz é aí. Nossa paróquia, tá vendo?
É isso aí, bem representada. Vocês que já estão acostumados a fazer, ainda dá frio na barriga? Tá. Sempre dá, mas vale a pena, é legal. É um bate-papo, né? Não precisa de muita cerimônia para fazer. A gente vai conversar aqui. A live ela fica disponível para o mundo inteiro, né? Então a gente sempre fala que é importante que informações boas cheguem em todos os lugares, né? Então a gente tem que fazer bom uso da ferramenta da internet e falar aqui tudo que a gente puder de bom e de construtivo aí sobre a nossa fé, para a gente divulgar ela cada vez mais, explicar algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem, e trazer também, assim como a gente vai falar hoje, né, sobre o tema especificamente, como a gente vai falar nessas lives, o Natal, nesse caso. Então, bora começar. Bora começar. Faz aí, Renê, uma pergunta para o Reinaldo. Não, na verdade, Reinaldo, a ideia é que a gente falava sobre o Filho do Natal. Eu não sei se o senhor preparou alguma introdução sobre o tema que o senhor quer falar, né? Se o senhor É verdade, se o senhor quiser, o senhor aí é o convidado, o senhor tem a primazia aí. Vejam, quando veio o convite, eu pensei numa analogia muito simples. Não adianta falar do Natal como se fosse um feriado, um número vermelho na folhinha, mas como um processo de vida que exige de mim um compromisso com Deus e comigo mesmo. Então, quando a gente pensa numa festa, eu recebi um convite para ir numa festa. Eu tenho que me arrumar por dentro e por fora. Às vezes a gente gasta muito tempo no arrumar-se por fora. A gente prova várias roupas, adereços e se preocupa com perfume e isso e mais aquilo, mas a gente nem sempre se dá conta se por dentro o coração, a vida está vibrando na dimensão daquela festa, né? No meu entendimento, um trecho da palavra de Deus que ajuda a gente a compreender melhor isso é quando Paulo escreve: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, para resgatar os que estavam sujeitos à lei. Então, o Natal é a grande dimensão do amor de Deus que vem ao nosso encontro para nos resgatar. E aí nós precisamos estar preparados. E muitas vezes a gente se descuida exatamente desta preparação. Porque tudo que a gente vai fazer precisa de preparação, né? Para essa live, eu dei uma ajeitada aqui na mesa, eu dispus o espaço, eu coloquei diante de mim um objeto decorativo que eu gosto muito, faz parte aqui da minha estante dos livros, está comigo há muitos anos, né? É a figura de Maria que tem nas mãos o menino, mas que não o retém para si. Então, eu acho que isso também é fonte de inspiração. Então, preparar-se para o Natal, abrir-se ao mistério de Deus, deixar Deus ser Deus na nossa simplicidade. Não adianta querer, diante de Deus, maquiar as coisas para apresentar algo que não está lá dentro. E como vocês já me conhecem, e muitos dos que estão participando também me conhecem, eu sempre digo, vejam que eu aponto primeiro para mim. Porque se eu não me preparo, não adianta querer preparar os outros. Nessa dinâmica de preparar-se para o Natal, nós começamos hoje aqui na paróquia as missas da Aurora, 6 horas da manhã. E é interessante o processo, porque a gente fica se perguntando, será que vem alguém? Será que não vem? Quem veio? Quem eu gostaria que tivesse vindo? Mas vieram as pessoas que o próprio Deus foi chamando no caminho da vida. Hoje é o dia
de viver esse encontro, de preparar-se para algo que virá num mistério muito grande, muito profundo. Deixa eu avisar os amigos que nos acompanham, não sei como é que sai tudo isso na live, mas a nossa rua transitam muitas motocicletas e muitos carros, e é divertido, mas é a nossa rua e é aqui que eu moro e é aqui que eu me preparo também para viver tudo que eu quero viver no mistério da graça de Deus. Não sei Faz se eu tudo parte da respondi. live, padre. Pode ficar tranquilo. Aqui também tem criança. Você vê criança chorando aqui, já sabe. E a gente sair correndo também. Aqui é tudo ao vivo. Faz parte da nossa Tá vida. certo. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo é a vida real. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então vamos É nós. isso aí. Exatamente isso. Não sei se eu respondi a pergunta do Renê, não sei se tem algum desdobramento. Tem Opa, algum. tem que ser. Então, essa live, assim, a gente colocou ela o quê? Vamos falar do espírito do Natal. Porque chega nessa época e todo mundo falava, tá todo mundo em clima de Natal. A gente falou um pouquinho disso na live do Padre Silvio, né? Que chega dezembro, a gente entra num clima, assim, que todo mundo fica mais bonzinho, né? Fica mais feliz, né? A gente chama isso aí, popularmente, do espírito de Natal, né? Mas, Padre, a gente fala que mas o que não é o espírito de Natal? Diz pra gente, assim, o que disso é muito mais aparência, né? Do que efetivamente uma transformação. Como é que o senhor vê isso? Eu penso que cada vez mais o mundo exerce uma influência muito grande sobre as pessoas, né? E é uma influência que, infelizmente, tem a primazia na aparência, né? Eu preciso ter uma roupa nova, eu preciso dar um presente bom, eu preciso ir ao encontro de alguém a quem eu preciso pedir perdão ou qualquer outra coisa que o valha. Outro dia eu estava no ponto de ônibus e passou um ônibus com toda a luzinha de Natal, né? E tinha uma criança com a mamãe e a criança perguntou para a mãe: mãe, por que esse ônibus está diferente? E a mãe disse: porque algo maravilhoso vai acontecer. E aí a criança disse: mas vai acontecer lá onde a gente mora? Porque o ônibus que a criança ia pegar não estava colorido, não estava preparado, mas a mãe estava. E com certeza ela prepararia o coração do filho, né? Era um menino, acredito eu, uns 5, 6 anos, né? Então, essa dimensão. E nesse sentido, a gente não pode esquecer, fazemos parte de uma igreja que tem esse mistério do Natal como um patrimônio de fé, né? Nada acontece por acaso. O Natal não chega de repente. Nos preparamos no advento, e acredito eu que o padre Silvio falou sobre isso, através da vigilância, foi a temática da liturgia de domingo passado. O que eu vos digo, digo a todos, vigiai. Jesus é fantástico, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem que vigiar, todo mundo tem que estar atento. Ou como a molecada de hoje diz, né? Pega a visão, né? Abre, Isso mesmo. alarga o horizonte, né? Não fica preso só num ponto. No próximo domingo, nós vamos receber a dinâmica da missão de João Batista. E qual é a nossa missão, né? É interessante que a primeira leitura vai começar lá resgatando o meu bom e velho Isaías. Consolai o meu povo, consolai, diz o Senhor. Por que será que Deus está preocupado que alguém venha para nos consolar? Porque em muitas situações nós estamos desolados. E aí a gente tem que entender como esse mistério acontece, né? É como um coração que almeja um dia ensolarado, mas o dia está nublado. E o dia nublado tem a sua beleza. E é a missão de cada um anunciar essa beleza da vida que se renova a cada momento, a cada situação, a cada circunstância. O nosso problema é que nós nos cobramos demais para a perfeição e esquecemos de viver a graça de Deus nos pequenos sinais. Um bom dia, boa tarde,
boa noite. Aliás, o Tomás falou isso no início, porque a gente não sabe que hora as pessoas depois poderão assistir essa live, né? Mas acolher, essa é a nossa missão, acolher. Sim. No terceiro domingo, nós vamos falar sobre o testemunho de João Batista. E aí talvez nem tão forte a palavra, mas a cor. A igreja diz para a gente, vista-se de róseo, diga que uma grande alegria vai chegar, mas que ainda a gente tem uma possibilidade de se preparar um pouco mais. E aquilo que é externo deve refletir o interior. E, por fim, né, as nossas comunidades cantam tanto, né, a anunciação, a graça de alguém que recebe a visita de um anjo, onde a palavra anuncia algo que vai além da compreensão humana. Por mais que as perguntas de Maria estabeleçam o diálogo com o anjo, o que ele vem trazer vai ser sempre envolvido pelo mistério. E o mistério não cabe aqui, tem que ser acolhido aqui. Aí a gente descobre se estamos realmente nos preparando para esse encontro, para essa festa, para esta vida nova. Não sei se eu posso fazer propaganda, mas é algo assim que está no ar, né? A Casa de Concessa. Tem um vídeo muito interessante onde ela fala sobre o advento. E ela fala da importância da amiga, ela está conversando com uma amiga no telefone, e ela fala da importância que a amiga tem para o advento, um vento novo na vida dela. E ela se propõe a preparar as coisas. E ela diz, é preciso abrir-se para este vento novo. Será que a gente está disposto? O vento novo, às vezes, nos descabela, às vezes tira as coisas do lugar, né? Aqui mesmo no escritório, atrás de mim, tem uma cortina, e às vezes eu abro o vitrô e, de repente, eu tenho que sair recolhendo os papéis que estão na mesa e ver onde cada um vai se encaixar para eu dar conta do meu trabalho. É uma festa, é uma vida, e a gente tem que viver isso da melhor maneira possível. Legal. E Pode falar, Renata, pode falar. Não, então, eu fiquei pensando aqui, né, nessa época de Natal, a gente está vivendo, assim, um tempo de guerra, muitas pessoas passando por momentos tão difíceis, né? Como que a gente pode despertar nessas pessoas esse vento novo que o senhor falou, sabe? Como que a gente mostrar para elas essa esperança, essa magia do Natal? Eu acho que, em primeiro lugar, Renata, não é querer despertar no outro, mas é despertar em si. Eu faço uma pergunta, várias perguntas. Nós estamos fazendo a novena de Natal? Eu imagino que, se não todos, mas a maioria daqueles que nos assistem, professam a mesma fé que nós. E a igreja prepara com carinho esta novena, né? Novena de Natal exige sair de casa. Eu estava dizendo outro dia nas missas, olha, se você não pode reunir os vizinhos, reúna a família. Se você não pode reunir a família e você está sozinho, faça a novena através das emissoras católicas de rádio e de TV, mas faça a novena. Dedique um tempo do seu dia ao longo de um período de 9 dias para que algo de Deus possa fazer parte da sua vida. Segunda coisa, é uma novidade para muitas pessoas. Aquela grande coroa do advento que a gente tem nas paróquias e nas comunidades, eu posso ter na minha casa, com 4 velinhas, e posso acendê-las a cada domingo, deixando que essa luz específica, pelas cores verde, vermelha, rosa e branca, ou pelas 3 velas roxas e uma rosa, que essa luz possa iluminar um caminho por onde eu quero andar, né? Jesus disse uma vez, um cego não pode guiar outro cego. Então, eu não posso querer que o outro entre no clima do Natal
se prepare se eu não estou me preparando, né? As missas, como é que está a sua frequência nas missas? Especialmente aos domingos. E olha que o tempo do advento são 4 domingos. Nem falo das missas semanais, falo das missas dominicais, né? Daqui a alguns dias, a gente vai entregar o envelopinho da coleta da evangelização. Será que eu estou separando daqueles presentes que eu vou dar alguma coisa para colocar neste envelope e ajudar com que o evangelho deslanche em tantos lugares, né? Às vezes, e eu sempre ajudo a contar essa coleta, às vezes vem os envelopes com uma quantia irrisória, né? E eu fico me perguntando, será que a gente entendeu a participação nesse gesto para viver realmente, para espalhar realmente a alegria que o Evangelho traz para mim, a fim de que chegue no coração de outra pessoa, né? O presépio. Esse ano faz 1.200 anos que Francisco de Assis teve a ideia genial de levar os analfabetos a contemplarem, a mergulharem no mistério da graça de Deus, né? Eu me lembro de uma das atividades do Advento que a Renata fazia com os filhos, né? De montar o presépio, as figurinhas, aquelas coisas todas, e como isso educa, como isso educa. Eu preciso colocar José, eu preciso colocar Maria, eu preciso colocar os magos. Se eu tenho um camelo, eu vou pôr um camelo, um burrinho, uma vaquinha, um pastor, uma ovelha. Mas cada figura, cada imagem do presépio tem que transmitir algo para a minha vida. Quando eu era jovem, moleque, lá na paróquia onde eu nasci, Nossa Senhora Auxiliadora, ainda não existia tanto a questão dos ministros leigos, né, ministros extraordinários para a Sagrada Comunhão. E normalmente era uma senhora que ia até o sacrário, pegava o Santíssimo e levava para o altar. Gente, como aquilo me emocionava. Eu sabia, que minha mãe também, né, sentava sempre no mesmo lugar. E eu sabia quando aquela senhora ia se levantar, ia ter esse gesto para trazer Jesus para a gente, né? E como isso era gostoso, como isso era maravilhoso. O Natal, o Advento, melhor dizendo, é esse tempo de preparar os corações para esse encontro com Jesus na dimensão que cada um pode viver, né? Outra coisa, a gente perdeu o hábito, né? O mundo moderno tem inúmeras facilidades, mas eu gostava no meu tempo quando a gente mandava um cartão de Natal. E a gente às vezes mandava pelo correio, às vezes entregava pessoalmente. E a gente colocava uma mensagem, um voto, um desejo, para que aquilo se tornasse realidade na vida do outro. Hoje a gente pode fazer isso pelas redes sociais, pelo celular, pelos aplicativos, um monte de coisa. Mas, sinceramente, tem tanta coisa mecânica, tem tanta coisa que a gente acha que serve para todo mundo e a gente acaba não se colocando naquilo que a gente está fazendo, né? Talvez é preciso recuperar o alegrai-vos. De novo eu repito, alegrai-vos. Sentir dentro da gente a alegria, né? Os franceses têm uma frase que eu acho fantástica, e aqui comigo está um amigo que fala francês, Senhor, que eu não troque nenhuma letra de lugar. La façon de se donner, c'est meilleur que se condone. O jeito que se dá é melhor que aquilo que se dá. Quantas vezes a gente ganhou um presente que não tinha valor nenhum, não tinha valor nenhum, valor comercial, mas pelas mãos que trouxeram o presente, ele ganha um valor infinito. E quando a gente olha aquele presente, a gente diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como eu fui merecedor dessa graça. Olhando o presépio, eu penso exatamente isso. Meu Deus, como é maravilhoso contemplar esse mistério. Como eu posso ser
merecedor dessa graça. Porque se a gente for olhar no boletim da vida, nem sempre as nossas notas são 10 com louvor, né? Às vezes a gente deixou a desejar, mas parece que o advento vem nos dizer, mesmo com as tuas imperfeições, celebre o Natal. Alegre-se pelo encontro maravilhoso que Deus te dá a possibilidade de viver, né? Toquem os sinos, vibrem, cantem, mas se deixem transformar. Eu acho que foi espetacular isso que você disse, Eu mas... fiquei emocionada aqui. Exatamente. E assim, pensando na pergunta da Renata, e, claro, com a sua resposta, e analisando outra questão que foi o que você colocou lá do menino que viu o ônibus enfeitado, né? Uma outra coisa que a gente ouve bastante, de nós mesmos, inclusive, às vezes, e ouve outras pessoas falando, é que as pessoas pararam de enfeitar, né? A gente anda, as ruas não tem mais luzinhas, ninguém monta uma árvore de Natal ou coloca qualquer enfeite, qualquer símbolo, qualquer coisa que mostre ali, né, que aquela casa, aquele prédio, seja o que for, está se preparando, está celebrando aquele momento que está acontecendo ou que vai acontecer. Então, quando o menino olha para o ônibus e vê que o ônibus, que tem um ônibus enfeitado lá, e ele olha para aquilo e fala, por quê? Né? Na minha interpretação, isso mostra assim, ele não tem a referência, né? Por mais que a mãe dê uma excelente resposta ali na hora, falando sobre algo muito bom, de algo muito bom que vai acontecer, ele não tem a referência. E eu vejo isso, pelo menos eu sinto isso, né? Eu não tenho filhos, mas vejo os filhos das outras pessoas não conseguindo ter como eu posso chamar, registros, né, memórias de ver um bairro iluminado na época de Natal. E aí você vai perdendo a referência, né? Conforme as coisas vão deixando de acontecer, e aí você não entende o porquê. Nossa, por que o ônibus está enfeitado, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com isso que a Renata perguntou, por quê? Como que a gente vai fazer as pessoas sentirem, né, entrarem nesse clima ou viverem isso? Enfeitando a nossa casa, né, fazendo as novenas e tudo mais isso que o Reinaldo disse, mas a gente precisa fazer para poder não perder, né, inclusive, não perder essa tradição, que é uma tradição de você enfeitar os lugares, que tem se perdido, na minha opinião, pelo menos, mas que a gente precisa tentar fomentar, igual a Renata faz aí com as atividades dela ali, da árvorezinha ali que estaria atrás, com todas as atividades. Meu, isso é importantíssimo, porque além de educar na fé mesmo, né, explicando a fé, no caso, mas você consegue passar para frente e, de certa maneira, colocar nessas crianças sementes para fazer com que isso, né, se propague depois, quando elas começarem a ficar crianças, adolescentes, adultos, a gente espera que o Pedro, o Bento e o Miguel, pelo menos, enfeitem suas casas, para que isso não se perca, né? Que a gente consiga passar isso para as outras pessoas. Mas aquilo que o Reinaldo falou, né? A pergunta não é como eu faço os outros fazerem, né? A gente precisa fazer. Porque aí quando os outros vão olhar para nós fazendo, e aí eles podem se questionar, eles podem refletir, e eles podem inclusive se aproximar, né? E aí vem o acolhimento também, né? Porque às vezes as pessoas nem se falam ou nem se acolhem porque falta esse passo, né? E muitas vezes é da nossa parte. E aí pegando Você sabe que acho que na solenidade de Cristo Rei, porque aí agora eu me dediquei ao advento e parece que a gente cria um muro, né, para o que passou. Mas acho que na solenidade de Cristo Rei, o evangelho que Jesus diz, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, era estrangeiro e me recebeste em casa, tá. E aí na homilia eu perguntava para o povo, mas como eu vou acolher um estrangeiro? Mas eu falei assim, lá em casa, na hora da refeição, eu estou rezando pelas famílias palestinas e pelas famílias israelenses que passam por dificuldade. Não quero fazer apologia de nenhum grupo. Eu estou rezando pelos ucranianos e pelos russos, né?
Às vezes a gente acha que acolher o estrangeiro é pegar um estrangeiro no meio da rua e dar um abraço e tá acolhido. Não, né? É vivenciar uma dinâmica de fé que também me leva ao encontro do outro, para que o meu coração se transforme. Porque às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela tem fome, mas ela não tem fome de arroz e feijão. Às vezes ela tem fome de um abraço. Eu dizia isso também, né? Não se preocupar tanto simplesmente com aquilo que eu posso dar ao outro, mas quem eu estou sendo para o outro, né? Há muitos anos, quando eu digo muitos anos, mais de 40, eu participava das reuniões do Movimento Oasis na Frei Caneca, e num dos encontros, na hora do intervalo, a gente foi à padaria, o Mauro e eu, e fomos tomar um lanche. E depois, quando a gente saiu da padaria, estava uma gritaçada na porta da igreja, e eram 2 meninos brigando. E eu olhei para o Álvaro, para o Mauro, e falei assim, Mauro, não tem outro jeito. Você pega um, eu pego o outro. E aí a gente vai apartar a briga. E aí nós tiramos os dois um de frente do outro, e eu conversei com o que estava comigo, e de repente eu passei a mão na cabeça dele, dei um beijo, falei, vai para casa. Ele olhou para mim e falou, meu pai nunca fez isso comigo. Forte, né? Quantas e quantas vezes, nesse tempo do advento, a gente não foi capaz de ser expressão do carinho de Deus, né? Outro dia eu recebi a visita de um amigo e eu falei para ele que eu gostava de geleia de amora. E acho que instantaneamente ele conversou com a mãe, porque na casa da mãe tem amoras, e a mãe falou assim, olha, eu vou colher as últimas amoras que tem e eu vou preparar a geleia para o seu amigo. E de repente, quando ele vai para a casa da mãe, ele me traz... Não, o irmão veio de viagem e trouxe o potinho de geleia, né? Senhor, isso não tem preço, isso tem um valor inestimável, né? Outro dia, alguém estava dizendo, nesse tempo de calor, saia de casa com algumas garrafinhas de água gelada, ainda que sejam águas do filtro, né? E à medida em que você passa num lugar em que tem alguém distribuindo folheto de apartamento, que é a febre em São Paulo, né? Ou alguém que está vendendo bala ou alguma outra coisa no semáforo, oferece uma garrafinha de água. Muda muita coisa. Quando a pessoa vem te entregar aquele jornal que para você não vai ter validade nenhuma, não vai ter serventia nenhuma. Bom dia, boa tarde, bom trabalho. Coragem, hoje está quente, hoje está sol. Sabe? Trazer o outro para uma dimensão de transformação que começa no nosso coração. Por isso eu falava daquilo que a gente precisa preparar para que o Natal não seja simplesmente um vento passageiro de um feriado na nossa folhinha. Precisamos ser novas criaturas. Diga. A gente está falando aqui do outro, do estrangeiro, mas acho legal falar de um outro tipo de outro. Acho que é muito comum hoje nas nossas famílias, né? Tem muita gente de outras religiões, até que nem tem religião, que já nem acredita mais nisso de Natal. Como que o senhor acha assim que a gente tem que ser um sinal de Jesus assim na vida das pessoas, principalmente nessa época, né? Quando todo mundo, as famílias se juntam, a gente se junta para comemorar, mesmo essas pessoas comemoram, né? Como a gente transmite essa alegria, né, para essas pessoas, né? De uma forma que seja eficaz mesmo, né? Não estou falando aqui só de buscar a conversão, mas de realmente transparecer para eles o Cristo, né? Eu penso muito, René, que nesse aspecto, o que nos distancia é que nós buscamos quem é o maior, quem é o melhor, quem está certo e quem está errado. E coitado de quem cai no nosso tribunal, porque cai e vai ser condenado. No nosso tribunal não tem apelação, não tem perdão. Entrou no tribunal... Eu acho que a questão toda, ela parte de um propósito de ir ao encontro do outro sem querer trazer o outro para o seu time, né? Nossa, sem ficar muito fazendo perguntas, sabe? O abraço que planifica tudo,
Às vezes, o silêncio fala muito mais do que 1000 palavras, né? E saber que a gente pode viver em harmonia com quem pensa diferente, com quem reza diferente, ou com quem não reza, né? Outro dia nós tivemos uma Eu tenho um testemunho disso confraternização. aí. Hã? Eu tenho um testemunho disso aí. Lá na faculdade, estou fazendo fisioterapia agora. E, enfim, a faculdade começa, você não conhece ninguém, depois começa a formar-se os grupinhos ali. E o meu grupo lá, que a gente se organizou para fazer um dos trabalhos que tinha que fazer, tinha todas as religiões, inclusive a pessoa sem a religião. É muito legal. E era muito legal porque a gente conversa abertamente, assim, tira dúvida, pergunta, convida, às vezes, assim, para os eventos que tem nas suas religiões, porque o fulano participa lá como líder disso, ou como isso, ou como aquilo, sei lá. E a gente, numa boa, convive, fala, dá risada, e eu acho isso espetacular. E a gente até brinca, né? A gente fala que a gente é o grupo mais aleatório que existe, porque cada um acredita numa coisa e tal, mas todo mundo tá ali bem, e inclusive fazendo uma amizade crescer aí da melhor maneira possível. Agora, isso é um universo restrito, né? A Rosiane colocou aí, um beijo para a Rosiane, Cristo Pão, vem me sustentar, tua palavra é vida para a vida iluminar, qualquer coisa assim, que acho que continua a música, né? Mas é o compromisso do eu diante dos outros, né? Porque às vezes a gente torce o nariz, às vezes a gente, né? Até mesmo dentro de casa, numa família em que alguns membros têm outras inclinações, outras denominações, a gente vive algo pesado. E, de repente, a gente esquece que o amor transforma. Mas não é o amor adesivo plástico descartável que eu colo na porta do meu carro, né? É o amor que compromete, que dói, que exige. Hoje, eu fui encomendar, fazer as exéquias da mãe de um amigo meu. É um amigo de, acho que, 40 anos. Ele fez a primeira leitura na minha ordenação sacerdotal. Então, vocês imaginam, 28 anos ele já era meu amigo, então tem aí uma boa idade. E como foi gostoso. Eu gastei quase 1h30 para chegar para lá, depois 1h30 para chegar de volta, e eu fiquei com ele perto de 20 minutos, né? Não mais do que isso. Essa dimensão do deixar-se tocar pelo outro e perceber que há coisas boas em todas as pessoas. Deus não plantou as melhores sementes só em nós que estamos aqui na live, né? Só em nós que... Tem um senhor que vem todo dia de manhã aqui nessa comunidade, ele para o carro na calçada do outro lado, ele sai do carro, ele faz sinal da cruz, ele reza, ele fuma o cigarrinho dele. E eu já disse várias vezes, o senhor quer que eu abra o portão para o senhor entrar? Não, não, padre, não precisa se preocupar. Aqui, de onde eu estou, eu sinto que eu sou acolhido. Padre Evaristo, lá do Nordeste, entrou, que bom. Acho que Frei Nielsen também já entrou lá do Nordeste. Acho que um amigo de Santa Catarina. Isso é maravilhoso, né? Tá o Brasil inteiro aqui. Esse menino, esse senhor diz para mim, aqui onde eu estou, eu sei que Deus me vê. Nossa. E aí também eu tenho que vê-lo, né? Uhum. E entender que ele está ali fazendo o que traz sentido de vida para ele. E eu não sei nem o nome dele, ó. E é o simples. Obrigado, né? Evaristo. Antes de prosseguir, se alguém tiver dúvida, tem um botãozinho aí com ponto de interrogação na live. Pode apertar e mandar a dúvida aqui. A gente tentar Senhor responder. Jesus, Pergunta. eu vou ser sabatinado. Manda as perguntas que vocês quiserem aí. Que Fica à vontade, aproveita. E aí, padre, voltando um pouquinho lá para a história do ônibus, que eu queria fazer um ponto com o que o Tomás falou. Né? O que a gente percebe é o seguinte, né? Cada vez mais, né, a gente falou disso, né? Existe aí uma cultura, né,
de cada vez mais tentar tirar Cristo do Natal. Você transforma isso aqui em uma data comercial, um evento social e tudo mais, né? E a gente vê que nos filmes, na cultura em geral, né, no comércio, isso vai acontecendo, né? Mas o que eu percebo é que aquela alegria que a gente estava falando, que tem nas pessoas, que faz as pessoas quererem ser melhor nessa época, isso não sai das pessoas, né? É como se fosse aí um embate, né? Tem até um autor que eu gosto, que é o Chesterton, e ele diz, né? Que as pessoas, não importa o que aconteça, as pessoas vão continuar comemorando o Natal. Pode ser que um dia elas acordem e descubram o que elas estão comemorando, mas elas não vão deixar de comemorar. Mas assim, o que eu Certo. penso? Que essa alegria de Cristo, acaba sempre vencendo, por mais que as pessoas às vezes não percebam o que está acontecendo. O que o senhor acha? Isso vai vencer sempre ou a gente tem um problema aí no caminho? Fernando, um abraço, que coisa boa. O que eu vejo? Ainda que o mundo diga muitas coisas contrárias, é preciso desenvolver um processo de uma revolução da amorização, né? Se aquela mãe tivesse dito, filho, isso aí é um ônibus enfeitado, Uhum. a criança se contentaria com a resposta porque é um ônibus enfeitado. E quantas Mas a mães já não mãe disseram disse, pro filho disso? é algo que nos leva para um mistério e que talvez a criança não entenda hoje. Será que nós, seres humanos do século XXI, arraigados muitas vezes na busca das verdades absolutas e das respostas imediatas, será que a gente, de fato, olha para a manjedoura e vê ali a expressão da alegria e do amor com todas as dificuldades que aquela família passou? Será que nos presépios do mundo eu tenho sentido a ação de Deus que muitas vezes me toma pela mão, arregala os meus olhos e diz, veja, porque está diante dos teus olhos? Né? Então, essa dimensão do eu que se coloca na perspectiva de ir ao encontro. Você disse algo muito interessante. A alegria do Natal, da presença de Cristo, vai estar sempre presente. Só que, se a gente não tomar cuidado, ele acaba entrando em segundo, terceiro, quarto plano, quando, na verdade, ele deveria ser o centro, o ápice, aquilo que me leva a algo maravilhoso, né? Eu sempre digo, em muitas colocações da igreja, Jesus nunca disse que a nossa vida seria maravilhosa, que tudo seria um mar de rosas, né? Mas ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Bingo, até o fim dos tempos, né? E a gente precisa entender que cada dia é um novo dia, né? Vocês do Escalada já me ouviram muito falar sobre isso. O amor nasce a cada manhã. Mas ele não nasce com uma caixinha enfeitada. Às vezes o amor nasce numa lágrima, às vezes o amor nasce numa dor. Puxa vida, passei o dia inteiro de pé ontem e hoje eu estou com o corpo moído. Mas foi por uma causa muito interessante, valeu, né? A Cris está colocando aí no chat que ela foi passear na Lapa e ela se assustou com tanta gente correndo de um lado para o outro, e que muitas vezes realmente o que acontece é que as pessoas não estão atentas para esse sentido, né? Que Cristo é o primeiro, e não as compras, né? Mas como diria o Anderson lá de Londrina, de repente na Lapa as pessoas estão correndo de tiro, de assalto, disso ou de aquilo. Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Mas é Então, realmente essa dimensão. A correria minha, toma conta da nossa vida. então, a minha preocupação lá, quando eu falei, né, da pergunta do menino, é que é justamente assim, isso que o René falou, foi muito bacana também, né? O Natal sempre vai acontecer, esse clima que é interno dentro das pessoas, e por isso que as pessoas dizem, nossa,
os natais, os dezembros estão ficando estranhos, porque as pessoas não fazem isso, não fazem mais aquilo. Então, há uma percepção, né, por conta desse clima que é gerado nas pessoas, de que algo está se perdendo. E aí, o meu medo é, conforme a gente vai perdendo referência, e nós, seres humanos, funcionamos com referências, então, se eu paro de enfeitar, se eu acho que isso já não é tão mais interessante, se eu paro de achar que ir na missa da noite do Natal vai me atrapalhar, porque eu preciso planejar outra coisa lá em casa, fazer não sei o quê. Então, se eu começo a deixar de fazer aos poucos, isso também vai influenciando nesse esfriamento, né, da fé, do real motivo que é o Natal. Então, nesse sentido aí, igual ela falou agora, as pessoas correndo para comprar as coisas, mas e isso, na minha opinião, é muito legal também, porque é disso que eu estou falando, né? De se preocupar com a preparação. Mas, desde que a gente consiga, cada um e a todos que a gente puder, incentivar a pensar no verdadeiro sentido, né? No porquê que eu estou me preparando, para que, né, eu estou me preparando. A Cláudia diz aí, falta brilho nos olhos das pessoas. Às vezes falta brilho nos nossos olhos, né? E aí a gente tem que fazer o nosso exame de consciência. Caetano Veloso já cantava, né? Gente foi feita para brilhar, não para morrer de fome. E o que dá notícia hoje? A guerra, a morte, a violência, né? O descaso, situações desumanas. Estender a mão a alguém que precisa não dá notícia. Ver uma flor brotar no jardim lá de uma casa não dá notícia. Ver uma criança diante num ponto de ônibus estonteada com a cor dos ônibus, das luzes dos ônibus, não dá notícia, né? Ver uma mãe segurando um filho e amamentando o filho, transmitindo a vida, não dá notícia, né? E a gente precisa vencer esse círculo vicioso que às vezes nos aprisiona de tal forma. Acho que muitos dos que estão nos acompanhando se lembram. Antigamente, a gente esperava a publicidade, porque eu aprendi a diferença de publicidade e propaganda. Então, a publicidade de uma empresa de refrigerante que trazia um comercial magnífico de Natal. Ainda traz. Ainda traz. Mas hoje a gente já não espera tanto. Mas tinha um tempo em que a gente esperava. Como é que vai ser o comercial daquela empresa? Hoje, a gente tem uma outra empresa também que pegou um pouco essa dinâmica, e é uma empresa de cosméticos, e ela traz a dimensão do Natal sempre com uma mensagem de tolerância, né? E aí as pessoas às vezes olham assustadas porque nós não estamos sendo tolerantes com os outros, né? Às vezes a gente simplesmente para abrir um refrigerante geladinho e tomar, mas a gente não consegue exercer a tolerância. E aí a gente diz, mas na noite de Natal tudo se ajeita. Não, não se ajeita não. A noite de Natal não é mertiolate que serve para todo machucado, né? A noite de Natal é uma proposta de vida que deve se renovar a cada instante. Não pelos presentes, mas pela presença. Pela presença. Lá na Vila Carolina, acho que o ano passado fizeram o pastoril de Natal e foram cantando músicas de Natal em várias casas. Olha, sucesso, sucesso absoluto. E assim a gente vai entendendo o quanto que o outro ainda busca, nessa dimensão, abrir-se para Deus. É isso aí. Isso mesmo. Alguém tem alguma pergunta aí, galera? Mandem as perguntas que o tempo está O povo não está passando. perguntando nada, né? O povo bota um coraçãozinho e faz aí uma colocação. E graças a Deus ninguém está me sabatinando, então fica tranquilo. Ou então a gente já deu sono e o pessoal deixou ligado na live, mas foi dormir. Piorou. Não, mas o pessoal está comentando bastante para estar dormindo, hein?
Tem muito coraçãozinho subindo. Só pra isso. Tem. Teve a Prova aí, Andréia ó. que falou aqui, Gente, né, que o verdadeiro sentido do Natal sendo trocado pelo Papai Noel é comércio. E eu vou dizer até mais, viu? Porque vendo pelos meus filhos que até o Papai Noel já perdeu a graça. Hoje o Pedro tem 5 anos. Ele chegou para mim e falou: Mamãe, sabia que os meus amigos falaram que o Papai Noel não existe? Não existe. Mas você não me disse aquela história do São Nicolau? São Nicolau existe ou não existe? Né? Então, ele esse falou: é meu Mãe, afilhado. o Pedro falou: Mãe, e o São Nicolau? Hoje eu tive que ler uma história de São Nicolau para ele, para E ontem voltar. foi dia de São Nicolau, né? Foi dia de É. São Nicolau. A Caramba, gente separou até os disseram pra criança no brinquedos, dia de São roupas Nicolau para que o Papai Noel doar, existe. né? Eu falei para eles, olha, hoje a gente vai ser igual São Nicolau, a gente vai separar algumas coisas e vamos doar para outras pessoas, né? Então ele tá, mãe, o Papai Noel é São Nicolau, quem que é? Aí, então, só para falar que até o Papai Noel tá perdendo aí. A Não, majestade. e as crianças como um todo, assim, elas tiveram ali a melhor para elas dessa época, né? Por exemplo, você Sim. vai pegar, vamos assistir filme natalino, né? Uma das atividades que faz com eles é assistir filme natalino, né? Para eles entrarem, né? Se você parar para procurar, é muito difícil. Lança muito filme de Natal todo ano ainda, mas é muito difícil você achar um filme que fale do nascimento de Jesus. É sempre de uma alegria genérica, de uma paz genérica, é muito difícil, né? A gente até Tem um brinca de um problema de filme. família que se resolve na noite de Natal. É, a Exatamente. gente, Ou de até um bem de consumo que suou a camisa para conseguir, né? isso. Então eles ficam nessa, né? Então você Exatamente. vai tirar, você nega para essa geração, né? Esse conhecimento de um Cristo que nasce, né? E aí não adianta depois Então, você falar, Sabe vai que perdendo fora. as referências, é justamente isso. isso que o René falava, isso que o René fala, me fez viajar rapidinho para a Basílica da Natividade. A porta que dá acesso à Basílica da Natividade, você tem que se curvar tanto para passar por aquela porta, e ela é chamada a Porta da Humildade, né? E quando você atravessa, você acha que você vai encontrar um lugar esquisito, sujo, feio, escuro. Você entra num salão com umas paredes grandiosas, uma luminosidade, um espírito que você diz, meu Deus do céu, como que tudo isso entrou por essa porta, né? E aí a gente também tem que se perguntar sobre o aspecto humano, né? Como eu deixo tanta coisa entrar na porta do meu coração e não percebo que isso está me abarrotando de coisas que não vão me levar a celebrar o Natal, a me encantar com o mistério de um Deus que continuamente se revela para dizer que ama a mim, que ama você, que ama cada um de nós, que tem amor por toda essa humanidade. Então, essa dimensão de obscurecer a figura de Jesus no Natal, ela é uma temática comercial de forte apelo. E nós precisamos dizer que o Natal tem sentido por causa deste Deus que se faz presente na vida de cada um de nós. Bem. Mais? Como é que estamos aí? Essa live? Estamos Estamos fazendo com tempo. a novena de Natal nas casas, está sendo muito gostoso e ao mesmo tempo emocionante. Bom demais. Firmeza, Márcia. Não deixe essa semente morrer, não. Replante a É cada isso aí. ano. Então, estamos chegando aí ao final, talvez o Instagram encerre a nossa live, né? Então, para a gente finalizar de uma maneira bem legal, além de agradecer a todos aí que estiveram até agora, que passaram pela live, que vão assistir depois, muito obrigado a todos vocês. A gente queria que o senhor deixasse uma mensagem aí sobre o espírito do Natal, uma breve mensagem, que a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, mas que seja breve, para que as pessoas pensem, né, e tentem, né, examinar o seu próprio coração, a sua vida, para cada vez mais se aproximem do Cristo que está chegando. Algo que vocês já me ouviram dizer muito, e eu continuo acreditando nisso. Natal, Deus nos espera em Belém. É Deus que nos espera. Faça do seu coração
uma verdadeira manjedoura, onde José e Maria tenham a coragem de depositar o menino para que ele cresça no seu coração e na sua vida. Aí sim, o espírito do Natal será pleno em cada um de nós. Em cada um de nós. Como padre, não poderia ser diferente. Eu peço a Deus que, por intercessão de Maria e de José, faça resplandecer sobre o coração e a vida dos que nos acompanham, daqueles que assistirão essa live e dos que estão à nossa volta, a bênção de um Deus amoroso e misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Espetacular. Quero Do agradecer, Senhor então. Jesus. Gostei aí da frase do João. É isso aí, Maranata. Maranatá. Então, muito obrigado, padre, de verdade, Eu que por você ter agradeço. aceitado. Foi muito legal, a gente tem que fazer mais Muito disso. bom. Você tem um potencial muito grande para live, que você não Agora, sabe, agora que você não sabe, e você precisa Atraiu muitos explorar isso. seguidores. Agora sou eu que Nossa. faço, né? Você tem um potencial incrível para fazer live, e a gente pode explorar isso muito mais aí para É um fazer com que influencer, com certeza. para fazer com que Cristo chegue às pessoas. A gente tem que fazer isso. Bora, gente. Então, agradecer mais uma vez pelo seu tempo aí, por ter disponibilizado um tempinho para a gente conversar, falar sobre o Espírito do Natal e dizer o quanto a gente, né, gosta de você, a gente te ama muito. E esse momento foi muito importante para a gente, com certeza, e para todas as pessoas que já assistiram, né, que participaram aqui ao vivo e que ainda vão assistir. Então, Amém. muito, muito obrigado, René e Renata. Fique à vontade aí para finalizar. Muito obrigada, padre. Nós amamos. Foi muito bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado. Sensacional, padre. Muito obrigado. Aí. Deus abençoe o senhor. Eu tenho que É isso aí, agradecer galera. o Seu apoio coração- técnico do Renê durante o dia para que tudo isso isso pudesse é importante. acontecer, né? As Tá vendo? dicas. Agora o senhor já está especialista agora. Dá para fazer um monte aí. Ah, então tá bom. Deus E abençoe. fica a reflexão aí, fica a reflexão que o padre deixou, que eu achei muito interessante. Se o seu coração não pode servir de manjedoura para que Maria e José tenham coragem de colocar o seu filho nele, então vamos pensar um pouquinho aí e refletir sobre esse espírito do Natal. A palavra da Certo? coragem é que é forte, né? Porque a manjedoura é muito simples, mas José e Maria precisam ter coragem de deixar o menino ali, ó. É isso aí. Então, Bom. vamos fazer um print aí, uma selfie, todo mundo dando um sorriso, que eu vou printar aqui para ser a capa da nossa live, hein? 3, 2, 1. Aí, muito bom. Obrigado, padre, mais uma vez. Quando as crianças acordarem, dê um beijo nelas. Pode deixar. Eles, né? Eu digo crianças, mas... E assim também serve para todos os pais e mães que acompanharam a live. Dê sempre um beijo no seu filho, na sua filha, no seu neto, na sua neta, no seu sobrinho, na sua sobrinha. Isso fala muito, fala ao coração. Com certeza. Obrigado pelo convite. A gente agradece. Tchau. Tchau, gente. Até mais.